Tudo aqui é baseado na inteligência relacional. Você sente medo por conta do que você carrega, com base no que você ouviu e viu dos acontecimentos registrados e utilizados pelas pessoas com as quais você se relaciona. Tem muita coisa que você guarda dentro de você, não porque é importante ou porque era importante, mas simplesmente porque foi dito por alguém importante. Então, quando a gente entra na inteligência relacional, você começa a entender porque muitas vezes as pessoas se submetem a critérios, a obrigações, a responsabilidades que não são delas, a conceitos, a padrões que muitas vezes não fazem sentido para elas. Nós sabemos que nós estamos numa guerra. E não é uma guerra contra as pessoas, é uma guerra contra conceitos, é uma guerra contra imposições, é uma guerra contra padrões. Então a gente só quer fazer o certo. E a gente está nessa guerra porque as pessoas vão tentar fazer com que você viva de acordo com a conveniência delas. E elas já estão vivendo de acordo com a conveniência dos outros. Então você ficou refém muitas vezes de expectativas de pessoas que você não conhece ou que não estão mais aqui. E essa guerra, ela não se vence sozinho, você precisa de apoio. E o aliado é um ponto-chave aqui na nossa estrutura. Por quê? Porque ele empresta a vida dele para você ver ele tentando, para você ver ele conseguindo, inclusive para você ver ele errando. Então, nós nos apoiamos nessa guerra, que é uma guerra com começo, meio e meio. Uma guerra contra a dependência emocional, uma guerra contra os padrões controladores, uma guerra contra a inversão de valores. Então, muitas das coisas que eu falo aqui são difíceis de aceitar, mas são necessárias de serem ouvidas. Então, a gente começa desse lugar, aliado. Pré-queda é uma forma de identificar os ingredientes ou as amarras do seu inconsciente baseada nos acontecimentos da sua vida. Então, a psicologia analítica do Jung, por exemplo, ela vai analisar os sonhos, os símbolos, os significados inconscientes que você carrega, que as pessoas carregam. E o ingrediente-chave dessa análise é o sonho. Nós fazemos uma análise do inconsciente baseada na inteligência relacional. Somos seres racionais com reflexos emocionais, então nossas emoções são só um reflexo da nossa razão e das nossas relações, porque nós também temos uma característica diferente das outras espécies. Nós temos ligações relacionais, ou seja, a gente se importa com o que o outro pensa, a gente se importa com o que o outro sente e a gente tenta controlar essas duas coisas no outro para fazer com que a relação continue, ainda que ela custe muito caro. Então, por trás de tudo isso, existe a inteligência relacional e a pré-queda é uma forma de entender os momentos de virada da sua vida, porque a vida segue e cresce em ciclos. Põe na tela aí. Então você tem ciclos na sua vida onde você cresce. E esses ciclos, eles são assim, ó. Nesses momentos aqui, você vai ter a pré-queda, porque você sempre vai ter duas opções. A primeira opção, repetir, e a segunda opção, romper. E você precisa de uma pré-queda, que é o evento relacional anterior à queda. A queda, ela é uma consequência de algo que você não viu, de algo que você não encarou ou de algo que você evitou. Aí entra o ponto cego, que são os padrões de acontecimento, de comportamento e de relacionamento que estão presentes na sua vida e você não está encarando. E isso cria o que nós chamamos de teto financeiro. Então, a sua vida vai subindo, você bate no teto e volta, depois você bate no chão e sobe de novo, você fica nessa oscilação. Tem gente que tem um teto e o chão extremamente distante. Tem gente que tem um teto e um chão próximo, e a pessoa fica oscilando assim, ó. Quando você dá um zoom na vida da pessoa, você percebe que ela está oscilando tanto quanto essa pessoa aqui. Só que poucas coisas acontecem na vida dela. Ela nunca ganha muita coisa, ela nunca perde muita coisa. Essas pessoas, geralmente, elas são prejudicadas muito mais pelos acontecimentos na vida dos outros do que acontecimentos na vida delas. Então, é sempre o outro que está doente, é sempre o outro que está precisando de um socorro, é sempre o acontecimento da vida do outro que está impactando, prejudicando e paralisando a vida dela. Perfeito? Só que não quer dizer que, pelo fato do acontecimento ter sido na vida do outro, a pré-queda é do outro ou só do outro. Alguém doente, justamente no momento em que você acabou de tomar uma decisão, está tomando uma decisão, está fazendo algo, ou está diante de uma oportunidade, isso te impacta, te prejudica, te atrasa ou te paralisa, isso é uma pré-queda sua. E por que se chama pré-queda? Porque aqui você tem o evento, aqui está o seu teto, né? E aqui está o seu chão. E aqui você tem um evento que é justamente este momento aqui, ó, onde você pode, opção 1, repetir o ciclo. E aí você continua rodando aqui, ó, certo? Continua rodando. Opção 2, romper o ciclo, que é quando você desce, chega na pré-queda, você quebra o padrão e sobe.
Estão me acompanhando? E por que eu gosto de mostrar tudo isso? Porque o que nós estamos trazendo aqui não é um apanhado de frases de efeito carregadas com energia de inspiração e etc e tal. Tem técnica, tem ferramenta, tem fundamento, tem premissa. É algo que você vai conseguir aplicar e replicar na sua vida. E o melhor, como tem método, quando não funciona, a gente consegue colocar uma lupa, colocar a lanterna e dizer, opa, tá aqui o ponto cego. Ficou faltando olhar para este padrão. Ficou faltando quebrar este padrão, corrigir essa relação. Aí a gente vem com um protocolo específico para isso. E nessa hora, o apoio do aliado é fundamental, porque geralmente a gente tende a fugir disso. Por que chama momento pré-queda? Porque a queda está aqui, ó. Aqui está a queda. E a pré-queda está aqui, ó. Porque é um evento, é um momento prévio, antes, tá aqui, ó. Vou até anotar aqui, ó. Antes. É daí que vem a pergunta, o que aconteceu quando tudo aconteceu? E por que a gente vem com os protocolos? Porque quando a gente identifica o problema específico, a gente vem com a solução específica. O medo e a culpa trazem sensações muito parecidas, mas eles têm raízes diferentes e tratamentos diferentes. Então eu não posso tratar uma coisa do jeito que eu trato a outra. A dependência emocional com um padrão vingador é diferente de com um padrão narcisista, por exemplo. O narcisista quer mostrar que você é pequeno, porque ele não acredita que você seja grande. Na cabeça dele, ele é o maior e não tem como você ser maior. Já o vingador é diferente, porque ele acredita que você é grande, ele até acredita que você cresceu, mas ele sabe que você já foi pequeno e quer te ver pequeno de novo. Então são detalhes sutis que fazem com que a gente precise entender que muitas vezes o remédio para uma coisa vai ser diferente do remédio para outra coisa. Perfeito? Estão me acompanhando? E é aí que vem o protocolo. Para que serve o protocolo? Para trazer a clareza, a coragem e o avanço. Primeiro, a clareza. Eu sinto medo porque eu penso isso por causa daquele histórico, por causa daquele ambiente, por causa daquela relação. Tudo aqui é baseado na inteligência relacional. Você sente medo por conta do que você carrega, com base no que você ouviu e viu nos acontecimentos registrados e utilizados pelas pessoas com as quais você se relaciona. Então tem muita coisa que você guarda porque foi alguém importante que te disse, não porque aquilo era importante. Perceba a diferença. Tem muita coisa que você guarda dentro de você, não porque é importante ou porque era importante, mas simplesmente porque foi dito por alguém importante. Então, quando a gente entra na inteligência relacional, você começa a entender porque muitas vezes as pessoas se submetem a critérios, a obrigações, a responsabilidades que não são delas, a conceitos, a padrões que muitas vezes não fazem sentido para elas. Perfeito? E a pré-queda é a chave de tudo. Porque na pré-queda você tem os acontecimentos da sua vida e aí você tem aqui, ó, na pré-queda, a gente tem uma premissa aqui da pré-queda, que é, anote aí, alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu. Onde foi que aconteceu isso aqui? Nas suas relações. Quando eu falo alguma coisa aconteceu, eu estou dizendo nas relações. Quando tudo aconteceu, tudo o quê? Nas tentativas. Por isso a gente sempre considera duas coisas: aquilo que você está passando e aquilo que você está tentando. Por que os aliados são tão importantes? Porque eles vão fazer você aumentar essa barrinha aqui, ó. Existem duas barrinhas aqui, ó. E geralmente as pessoas chegam aqui assim, ó. Você pergunta para a pessoa, o que você está passando? Aí ela vem, nossa, Elton, eu tô passando tanta coisa, minha vida tá desse jeito aqui, ó. Tô passando isso, tô passando aquilo, meu marido me deixou, meu chefe não me apoia, eu tinha um contrato, perdi um contrato, eu tenho um inventário preso, eu tenho não sei o que, blá, 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 blá. Vou colocar mais escuro aqui para melhorar para vocês. Aí a pessoa vem e tá passando... Opa, contrário, é aqui, ó. Ela tá passando um caminhão de coisa. Aí você pergunta, e o que você está tentando? Ela vira e fala, tô tentando isso aqui. E muitas vezes as pessoas se distraem, elas falam, eu estou tentando sair do problema. Não é verdade. Porque senão você vai partir de um pressuposto e uma suposição, e aqui na Aliança Divergente a gente acaba com suposição. Então a gente traz essa balança racional para as pessoas que estão tomando decisões emocionais. A gente faz essa balança aqui, ó, razão e emoção. A gente sobe essa balança para ficar pelo menos igual. Mas a ideia é que isso suba. E aí você para de supor, porque você está supondo que todo doente quer ser saudável, que todo pobre quer ser rico, que todo corno quer ser feliz. Essa é só uma suposição sua. Porque na pré-queda,
você tem 3 P's. Isso vale para sua vida e para minha vida. Para sua vida e para minha vida. Hoje eu estava conversando com um amigo que uma vez teve um problema em um país estranho, fez uma brincadeira e foi preso, ficou 7 dias na cadeia. E não era delegacia, era cadeia, irmão. Carandiruzão, brabo. E aí, conversando, eu falei, cara, alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu. Ele, eu sei, porque eu fico assistindo os seus vídeos e você não tem noção, os seus vídeos de mãe, cara, me ajudam muito. Porque muitas vezes minha mãe sente que eu sou dela. E ela acredita tanto nisso que às vezes eu acredito também. Porque ele falou, cara, é muito difícil porque muitas vezes a gente vê as pessoas passando por tantos problemas e a gente fica mal. Só que às vezes a gente se envolve no problema e a gente passa mal. Eu falei, eu passo por isso. Então, você tem que escolher se você quer ficar mal às vezes porque você, nossa, tadinho de fulano, dá dó e etc e tal. Ou se você quer passar mal com a pessoa, levar o problema para dentro da sua casa, para dentro do seu casamento. As pessoas estão passando muita coisa, porém, elas estão tentando pouca coisa. Aqui, ó, passa um monte de coisa e não tenta quase nada. Quantos de vocês aqui conseguem ter coragem de dizer, eu vou ser a primeira pessoa da minha família a viajar para o exterior. Eu vou ser a primeira pessoa da minha família a se tornar milionário e milionária. Eu vou ser a primeira pessoa da minha família a se aposentar sem ser pelo INSS. Eu vou ser a primeira pessoa da minha família a viver de renda. Eu vou ser a primeira pessoa da minha família a ter ações, investimentos. Eu vou ser a primeira pessoa da minha família a ter bens no exterior. Eu vou ser a primeira pessoa da minha família que vai quebrar aqueles padrões e não vai ter medo de morrer doente. Entende o que nós estamos propondo para você? Porque você tem 3 P's na pré-queda. Na minha vida, na vida do meu amigo, na sua vida, na vida de todo mundo. É aquilo que você precisa, permite e prefere. E existe um movimento inconsciente dentro disso aqui que a gente trabalha para tornar consciente, que é outra sigla que a gente trabalha aqui, que é o PDA. Você está fazendo isso de forma inconsciente e ruim. Você está fazendo. O que a gente vai fazer é com que você faça de forma consciente e boa, porque aqui você tem a percepção, então é perceber, decidir e agir. Então aqui você entendeu o que é PDA, o que é pré-queda, o que são padrões. Quando a gente fala de padrões, só existem 3. Lembra que eu fiz um triângulo para vocês ontem aqui? Ontem não, outro dia, não me lembro que dia foi. Onde você tinha 3 tipos de padrão. Quem se lembra dos 3 tipos de padrão? Coloca aí no chat. Você tem padrão de acontecimento, é o fato que ocorreu na sua vida. Fui preso, fiquei doente, fui passado para trás, tudo vale. E aí, aqui, gente, tem uma questão. Tem gente que acredita que tudo é pré-queda, tem gente que não acredita que nada é pré-queda, tem gente que acredita que algumas coisas são e outras não. Aí eu já te pergunto, de 0 a 10, o quanto você acredita que tudo é pré-queda e carrega inconscientemente aquilo que você precisa, permite, prefere. Ah, Elton, até para casos extremos. Porque se você for colocar uma régua de corte, onde fica essa régua? Por exemplo, bateu o carro e não machucou, é pré-queda? Bateu o carro e alguém morreu. Ah, não. Quando tem morte não é pré-queda. Onde é que você filtra? Bateu o carro e perdeu uma perna é pré-queda? Não. Quando perde pedaço do corpo aí não é pré-queda. Então o que a gente quer trazer para vocês é a consciência, o entendimento para que você aplique isso na sua vida, para evitar alguns acontecimentos. Elton, dá para evitar a pré-queda? Não, dá para diminuir o impacto. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês hoje. Você pode passar pela pré-queda sem ter um problemão. O Cris antigamente precisava bater de moto, quebrar a canela, quebrar o osso. Antigamente ele precisava capotar carro. Hoje, a pré-queda dele é o portão eletrônico do imóvel novo que ele foi morar, não querer que ele entra. Para você não funciona. Fica de fora. Então, muitas vezes, você vai descobrir que você só precisa de acontecimentos grandes, gigantescos na sua vida porque você ignora. E a vida vai trazer para que você veja. Todo problema precisa aparecer na sua vida pelo menos 3 vezes. Com a primeira finalidade, para que você veja. Segunda finalidade, para que você se desenvolva. Terceira finalidade, para que você se valide. Para que você se perceba maior do que aquela sua versão que criou aquele problema. Então você tem padrões de acontecimento, padrões de comportamento e padrões de relacionamento. São esses 3 padrões que nós vamos trabalhar. E por incrível que pareça, o medo de dizer não mora aqui. É um padrão de comportamento que alimenta e se manifesta em relacionamentos. Alimenta e se manifesta em relacionamentos com
dependência emocional, ativa e passiva. E aí, para cada um desses casos, você tem um protocolo diferente. E por conta destes relacionamentos que carregam esses padrões, baseados nas suas relações no passado, lembra? Registro e utilidade, você tem acontecimentos, que são as pré-quedas, que tem aquilo que você precisa, aquilo que você permite e aquilo que você prefere. Agora deixa eu te falar uma coisa, deve ter uns 30 minutos que eu tô falando aqui, de forma ininterrupta, de forma concatenada, de forma clara, de forma estruturada e fundamentada, sem usar frases de efeito, sem usar de empolgação e sem usar o nome de Deus. Coisas que aí no mercado não se vê. A cada 10 minutos desses caras, você tem um monte de frase de efeito. Você tem motivação barata, com ativações baratas de gatilhos que trazem ou remontam a ideia de que essa é ou seria a vontade de Deus para sua vida. Pessoas que precisam apelar para uma suposta vontade, preferência ou garantia externa para te fazer entender e encarar questões práticas e humanas da sua vida. Então essa é a nossa diferença. Consegue entender a diferença do que nós estamos propondo aqui para o que consegue entender a diferença do que nós estamos propondo aqui para o que está sendo proposto lá fora? E há mais ou menos 2 anos eu falei, não existe mais condições do desenvolvimento humano apostar em cursos online. Curso online para desenvolvimento pessoal morreu, as pessoas não assistem e quando elas assistem elas não aplicam, até porque elas estão sozinhas e muitos desses caras estão vendendo um compilado de informações do tipo, assiste aí e te vira neguinho. Pessoas que para elas você não passa de um usuário e senha. E cá estamos nós propondo proximidade, acompanhamento, consistência, com técnica, criando um movimento. E em 2022, quando eu lancei esse movimento, eu disse, em pouco tempo o mercado vai copiar o que a gente está fazendo. E o mercado está copiando. E não são os pequenos que estão copiando, são os grandes que estão copiando. Porque está funcionando. Só que não é sobre o que nós já fizemos, é sobre o que nós estamos fazendo e vamos fazer. Então aqui na Aliança Divergente você vai ter essa estrutura para você ter clareza, controle, avanço. E o melhor, vai funcionar uma vez e depois vai funcionar de novo. E quando não funcionar, vai ter um ponto cego. E aí a gente vem, coloca luz, coloca energia naquilo e resolve aquilo. Alguma vez você já viu algo tão claro e tão estruturado assim? Pois bem, é para esse movimento que eu estou te convidando. Então se você não entrou ainda na Aliança Divergente, não fique do lado de fora. Porque aí do lado de fora você está em um ambiente desfavorável. Em um ambiente que instalou os padrões que você precisa quebrar. Esses ambientes, eles vão preservar, proteger e insistir nesses padrões. Você não vai mudar a sua vida com informação, você vai mudar a sua vida com aplicação. E você sabe que você não consegue aplicar sozinho. Você sabe, você já tentou outras vezes sozinho. Você está a uma decisão de destravar o próximo nível. Toque no link da descrição e participe do Resgate dos Otimistas, um evento 100% online e gratuito. Inicie agora a virada da sua vida.